Olá, bom dia. Este é mais um vídeo sobre a utilização de scripts de Python no QGIS e aqui vamos continuar com a questão de criar legendas automaticamente. Portanto, no vídeo anterior tínhamos visto como criar uma legenda a partir de uma variável contínua. Aqui para este caso que estamos a ver aqui neste mapa dos concelhos de Portugal, a variável era a área do concelho. Agora vamos criar uma variável a partir de criar uma legenda a partir de uma variável discreta. Só para lembrar que este conjunto de dados, cada feature, que em princípio corresponde a um concelho, tem aqui a indicação do nome do concelho e o nome do distrito. E, portanto, o que vamos aqui fazer, vou utilizar aqui o nome do distrito para criar uma legenda. Portanto, estamos à espera que na legenda apareçam aqui 18 classes, correspondem aos distritos, e cada feature vai ser pintada com uma cor em função da classe. Aqui, tipicamente, gostamos de utilizar uma legenda que seja de cores aleatórias, não é? Esperando que não haja dois distritos, não é? Que tenham uma cor semelhante. Se isso acontecer, podemos sempre escolher um conjunto de cores novo. Portanto, se vocês fizessem isso usando aqui a interface, faziam da maneira que já tínhamos visto, não é? Portanto, clicavam aqui. Nesta altura temos aqui a symbology, a single symbol, portanto é tudo igual, e portanto o que queríamos aqui fazer era construir uma legenda do tipo categorized. E portanto ao fazer o categorize, tem que escolher qual é a variável, por exemplo o distrito, escolher aqui um tipo de cores, diz aqui random colors, aqui no color ramp, que é o que faz mais sentido, e agora com o classify ele vai associar a cada valor do distrito uma cor e portanto depois pode-se aplicar isto e obter então a legenda com uma cor por distrito. Portanto, depois claro é possível alterar a cor do distrito individualmente, etc. Podem melhorar isto. Não. O que vamos fazer isto, mas através de um script. Portanto, o script que eu vou ter aqui, vou executá-lo só para verem que funciona. E, portanto, cada vez que eu executo aqui o meu script, ele vai escolher aqui um conjunto de cores para os meus distritos e já vamos ter aqui algumas opções que me vão permitir ter cores mais claras ou cores mais escuras em função do tipo de mapa, do tipo de legenda que eu quiser fazer. Então, temos aqui o código. O que o código é comum a parte inicial do código é comum ao do vídeo anterior. Portanto, o que eu quero aqui é criar uma variável, que vai ser este myLayer, que vai apontar para esta layer aqui, cujo nome é conc 2016. Também, mando aqui uma variável para guardar o meu projeto. Este método mapLayersByName com este argumento vai devolver a lista das layers que tem no nome conc 2016 e depois vou buscar a primeira dessas layers com o índice 0. Aqui vamos verificar que a variável, o atributo que eu vou escolher para fazer a legenda, de facto faz parte da lista dos atributos. Portanto, ao fazer isto, como já tínhamos visto, aqui vou executar com Ctrl E, e agora vou testar que de facto o atributo distrito faz parte da lista. Se não fizesse, ele dava aqui uma mensagem de erro. Agora, o que é que vamos aqui fazer? Eu, à partida, não sei quais são os valores, não é? E, portanto, eu preciso arranjar uma maneira de saber quais são os valores que pode tomar a variável distrito. E é o que está a ser feito aqui a seguir. Portanto, este comando aqui está simplesmente a perguntar qual é, ou a definir esta variável idx, vamos ver aqui o valor do idx, que é 1. Porquê? Porque aqui o Python começa sempre a contar a partir do 0, portanto isto é a coluna 0, isto é a coluna 1. Portanto, vai dizer que o distrito está na coluna 1. É simplesmente para obter o índice da coluna do distrito. E agora, este unique values vai
vai permitir saber quais são os valores que aquele atributo vai tomar. Portanto, se eu executar isto e agora vou ver o que é o myListValues, ele vai me dar aqui uma lista dos valores que vão aparecer naquela coluna da tabela. Tá bem? Portanto, vai corresponder aos meus distritos em Portugal continental. Se vocês quiserem saber quantos é que há, podem aqui com o Python dizer que querem o comprimento desta lista. Ele diz que é 18 porque há 18 distritos. Então, o que é que se passa a seguir? No exemplo anterior, tínhamos explicitamente definido cada classe. Aqui isto não faz muito sentido, não é? Não faz muito sentido a cada uma delas definir a classe, etc. E, portanto, é por causa disso que eu preciso desta lista que está aqui. Portanto, o que vamos fazer é passar por todos os elementos da lista e acrescentar uma classe para cada elemento da lista. Isso é o que está a ser aqui feito. Este my... começo sempre aqui o nome da variável com my, quando é uma variável que eu criei, poderia ter outro nome qualquer. Portanto, isto é uma lista vazia, estes parênteses retos, e agora vamos fazer um ciclo que vai passar por todos os elementos, neste caso passa pelos 18 elementos desta lista e vai então criar para cada um deles um objeto deste tipo que se chama QGS Render Category. Portanto, eu vou precisar de um objeto destes para cada classe. Então vamos ver o que é que este QGS Render Category vai guardar. Neste caso, eu decidi dar uma opacidade igual para todas as classes, dei 1, e portanto se eu mudar aqui, a opacidade vai ser o valor que eu indicar. Portanto, se pusesse, por exemplo, 0,8, a opacidade, 0,8, isto tem que estar entre 0 e 1, o valor da opacidade seria 0,8 para todas as classes. Para que é que isto pode servir? Se eu, por exemplo, tiver aqui o meu OpenStreetMaps, já pus 2 vezes, vou aqui tirar um deles, eu posso querer ver, passar o OpenStreetMap para baixo e ver a transparência sobre aqui os meus polígonos, não é? E para isso não posso ter classes completamente opacas. Portanto, se eu agora correr isto, vocês vão ver que ele vai começar a ter alguma transparência, porque eu coloquei aqui 0,8, se tivesse um valor mais baixo, 0,6, então ver-se-ia melhor. Portanto, o que é que estava eu a dizer, o que é que este objeto que vai ser criado para cada classe, está aqui myCat, myCategoria, o que é que vai ter? Vai ter o nome tem aqui 3 valores. Um é o valor, portanto, o valor que o atributo distrito vai tomar. O outro é o símbolo que ele vai usar para representar cada uma das features. E o outro é o label. Está aqui label. Portanto, o label é aquilo que vai aparecer aqui nesta lista. Eu posso, por exemplo, ter guarda e depois escolher como label apenas as 2 primeiras letras de guarda. Não tem que ser igual. Portanto, isto aqui, o valor que o atributo vai tomar, e neste caso o label, que eu escolhi serem iguais, não é mais do que ir à lista destes valores. Portanto, vamos voltar aqui a ver a lista myListValues, quanto é que é, e sucessivamente escolher esta string guarda, segunda string Lisboa, etc. Ele vai criando aqui os vários labels e vai escolher as features, não é? Aqui os polígonos que tem na tabela de atributos o valor correspondente. O que é que fica a faltar? Fica a faltar aqui definir o que é o mySymbol para essa classe. Bom, como é que isto é feito? É feito de uma maneira semelhante ao que já tínhamos visto no exemplo anterior. A partir do mySymbol é o valor por omissão. Para
este tipo de geometria, o tipo de geometria que temos aqui é do tipo polígono, cada feature é aqui uma superfície. Portanto, ele vai buscar o símbolo por omissão para dados do tipo polígono. E agora vamos alterar este mySymbol. E vamos alterar como? Vamos alterar definindo a nova cor desse símbolo e vamos alterar também definindo a nova opacidade. É o que está aqui a ser feito. Para a cor, a opacidade é fácil, não é? Fixei aqui o valor antes e esse mesmo valor vai ser aplicado ao símbolo da classe. Para a cor é feita aqui com setColor, que tem que ser um objeto do tipo QColor, e aqui eu estou a definir o QColor. Agora reparem o que é que estou aqui a fazer. Estou a definir o QColor com o esquema RGB, portanto um valor entre 0 e 255 para o R, um valor entre 0 e 255 para o B, para o G, para o Green, e a mesma coisa para o B. Como eu quero cores aleatórias, o que é que eu fiz? Eu fui criar, ou fui pedir um número aleatório entre este valor e aquele valor para o R, a mesma coisa para o Green e a mesma coisa para o Blue. Aqui eu estou a dizer os valores das cores podem entre 0 e 255, mas ao escolher isto eu posso dizer o que é que o valor esteja, por exemplo, entre 80 e 200. E portanto ficam valores relativamente elevados, mas não muito elevados, podem começar no 80, isto vai até 255. Portanto, reparem, qual é que é a diferença? Vou aqui dar um exemplo. Imaginem que eu agora queria valores apenas até 120, a começar, por exemplo, em 40. E vamos aqui executar. Os valores vão ser mais baixos, as cores vão ser mais escuras. Se eu agora quiser valores mais altos, que vão corresponder a cores mais claras, por exemplo, até 240, e se voltar a correr, o meu mapa agora vai ter cores mais claras. Portanto, ao fixar estes parâmetros, eu consigo indicar se cada um dos valores para o R, para o G e para o B são mais baixos ou mais altos. Eu aqui estou a utilizar esta função, random run int. Isto é uma função, já vamos ver, de um package chamado random. E este randint vai devolver um número inteiro entre este valor e este valor. Portanto, esta função tem dois argumentos. Onde este random, como é que eu tenho a certeza que o código reconhece esta função? Isso foi feito aqui logo no início, em que eu carreguei o package chamado random. Portanto, aqui foi carregado o package, ele agora já sabe o que é esta função. Isto é um método randint deste package random. Pronto. Então com isto ele criou aqui o mySymbol com as cores que foram escolhidas ao acaso, atribuiu-lhe uma certa opacidade, criou então aqui este objeto que é GS Render Category para cada uma das categorias. E agora o que é que faz? Vai juntar, arranca com uma lista vazia e em cada volta do ciclo, ou seja, para cada distrito, vai acrescentar com este método append, que é um método que pode-se aplicar a listas, sucessivamente estes objetos. No final, este myCategorias vai ser uma lista. Portanto, vamos ver o que é que isto dá. Se eu executar aqui isto e for ver, aqui tenho que mudar de linha, e se for ver o que é este myCategorias, estão a ver que ele vos dá uma lista de objetos do tipo QGS Renderer Category. Ok, portanto, para acabar, eu agora só preciso de associar este renderer à minha layer. Portanto, isto é feito. Portanto, para já vou criar o renderer, que enfim, que é este objeto que vai depois permitir associar a legenda à layer. Para criar isto que eu preciso indicar qual é que é o atributo que eu estou a utilizar para as classes, que é o distrito, é neste sítio que eu defino qual é que é o atributo a usar,
e as classes que eu defini aqui acima, esta lista de classes que defini acima. Com o setRenderer vou então aplicar esse renderer à minha layer e finalmente faço aqui o trigger repaint para aplicar e para eu visualizar o resultado. Tá bem? Vocês também no final, se quiserem perceber melhor o que é quais são as classes que estão neste renderer, podem executar esta este último comando, este dump, e este dump vai-vos dizer como é que são as classes. Aqui vai aqui uma leitura mais fácil. Não é? A primeira classe é para a guarda, que vai ter o label guarda, o fill symbol vai ter as cores 222, 240, 209, neste valor máximo de 255. E portanto tem aqui exatamente quais foram as cores escolhidas aleatoriamente para cada uma das classes. Pronto, e a vantagem destas coisas agora é que é muito fácil, não é? Portanto, alterar, como eu vos tinha dito, se eu agora quiser cores mais escuras, baixo aqui o valor e posso então, ou então se quiser aqui de facto pôr muito mais transparência, posso facilmente fazer isso, modificar isso no script e executar. Bom, o ideal será, isto é fácil fazer em Python, é criar uma função em Python que terá como argumentos a layer à qual queremos aplicar a legenda, o nome do atributo com o qual vamos construir as classes e para aí fora, e ter simplesmente uma função, uma linha de código que eu posso executar quando eu quiser e que vai realizar isso. Não é? Essa função também podia ter o valor da opacidade que eu queria aplicar, etc. Bem, portanto, é muito fácil a partir daqui depois definir uma função em Python que faz o que nós queremos e que depois pode ser combinada num script que faz mais coisas. Ok, espero que tenha sido útil para aqueles que querem automatizar os seus procedimentos no QGIS. E pronto, haverá mais exemplos com análise de dados feitos com scripts em QGIS nos vídeos seguintes.